Oi, eu sou Edmilson Dias. Queria começar esse vídeo aqui agradecendo a galera que está se inscrevendo, principalmente lá no Instagram e também a galera que está se inscrevendo no YouTube aí. Muito obrigado, tamo junto. Tá bom. E hoje eu quero trazer para vocês um vídeo aqui sobre o novo aparelho da Xiaomi, né? Os novos aparelhos, aparelho da linha Redmi, que é o mais legal aí, né? Que é o mais interessante. E eu vou te falar as configurações e o que há de bom e também o que eu não achei tão legal nesse aparelho. Então não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar um like, isso é muito importante. Se possível também deixe um comentário aí com sugestões de próximos vídeos. 2023 está aí e eu quero trazer para vocês aqui, né, pelo menos cobrir a maioria dos celulares que eu acho interessante para você, consumidor, né, fazer sempre a melhor escolha. Vamos lá. Bom, para começar a falarmos aqui desse aparelho, eu vou te falar que o Redmi Note 12 não foi lançado com as versões aí de 4G mais antigas. A Xiaomi ela resolveu dessa vez lançar apenas aparelhos com o 5G já incluso no aparelho. Vou dar uma mudadinha aqui e vou falar das câmeras, porque muita gente gosta, né, desses modelos justamente pela questão das câmeras. Ele tem uma câmera principal aí de 48 megapixels, vai ter mais duas câmeras auxiliares, uma câmera que faz as fotos macro e mais uma câmera de 8 megapixels também, tá? Isso aí, tô falando das câmeras traseiras. Já na questão da câmera frontal, vai ter uma câmera de 13 megapixels, né? Eu achei que isso aí poderia ser melhor, né? Pelo menos uma câmera de 30, de 25 megapixels que fosse, mas tem apenas uma câmera aí de 13 megapixels. Dá like! Já que nós falamos das câmeras aqui, uma coisa interessante também desse aparelho é que ele vai fazer vídeos em apenas Full HD, tá? Quando nós falamos aí da questão do processamento e também da memória desse aparelho, ele vai vir com um processador novo da Qualcomm, que é o Snapdragon 4 Gen 1, né? Ele está ali próximo a Snapdragon 778, nessa faixa de processador aí dos processadores mais antigos da Qualcomm. Não vai ser um processador tão potente assim, mas vai dar conta do dia a dia. Não vai conseguir jogar jogos pesados no Ultra, no máximo, não vai, mas ele vai dar conta de rodar os mensageiros, redes sociais tranquilo, tirar boas fotos também, porque essa câmera de 48 megapixels, junto com esse processador novo da Qualcomm, consegue pegar boa qualidade também. Porém, não espere nada espetacular em questão de processamento desse aparelho. Colocando os pingos nos is aqui, 4 GB de memória RAM, eu imagino que vai ter variação, e também 128 GB de memória, também imagino que vai ter variação disso aí, porém ele não vai ter a possibilidade de expansão através de um cartão de memória, por exemplo. Então isso aí já é uma coisa que eu também coloco aqui como uma coisa não tão boa assim. É mesmo, é? Dá like! Uma coisa que eu esqueci de falar da tela é que ela vai sim ser uma tela de 120 Hz, 6.67 polegadas e uma tela AMOLED. Isso é muito interessante para esse aparelho aqui, tá? E além de outras coisas que eu vou falar também agora, outras coisas interessantes que esse aparelho tem. Já começo falando aqui do Wi-Fi 6, né? Um Wi-Fi bem mais moderno do que o que nós temos atualmente. Também ele vai ter entrada para a fone de ouvido tradicional, que também é muito bacana. E quando nós falamos aqui de carregamento e também de memória, ele vai ter 5.000 mAh de bateria, que também é muito bacana. E aí quando eu falo de carregamento aqui, o carregamento que nós já conhecemos da Xiaomi há muito tempo, né? Que é aquele carregamento ali de 33 watts, né? Carrega bem rapidinho, já vem na caixa, é muito bacana nessa questão aí. Falando agora do 12 Pro 5G, as coisas já ficam um pouquinho mais interessantes, tá? Esse aparelho vai trazer coisas mais legais aí e eu vou contar para você agora. Vamos lá. Bora! Começar falando da sua tela 6.67 polegadas, uma tela OLED, né, que já é para essa faixa, né, de aparelho aí intermediário avançado, tela OLED, show de bola. Também 120 Hz, o que também é muito bacana. Outra coisa que eu considero aqui muito bacana nessa versão aqui do 12 Pro é o seguinte: quando nós falamos de câmera, ele tem a câmera principal de 50 megapixels e mais duas câmeras, uma de 8 e também uma câmera de 2 megapixels na câmera frontal, 16 megapixels. Esse aparelho já faz vídeos em 4K a 30 fps e também eu gostaria que fosse um pouco mais, mas pelo menos já está melhor do que o Redmi Note 12. E também, outra coisa bacana aqui, quando nós falamos de processamento e de memória também, esse aparelho aqui vai ter um processador um pouco melhor, né, do que a versão anterior aí, que é o seguinte: ele vai ter o Dimensity 1080 da MediaTek, né, esses processadores da MediaTek. Eu já falei aqui algumas vezes no canal, esses processadores da MediaTek, eles estão evoluindo, estão ficando cada vez melhores, e é óbvio que você ganha com isso, tá? Quando outras empresas vão trazendo coisas boas assim, as empresas que estão mais caras ou estão mais tempo no mercado, elas tendem também a melhorar para poder acompanhar o crescimento dos seus rivais. Então isso é uma coisa bacana, vamos torcer para a MediaTek trazer cada vez mais processadores melhores, né? Isso aí dá uma briga boa no mercado e quem ganha
somos 9. Falando agora da memória, né, 6 de RAM com 128, é óbvio que eu imagino que vai ter variação também, e a vantagem aqui é que esse aparelho vai receber expansão através do cartão de memória. Uma outra coisa aqui também é muito bacana em relação da sua, nós já vamos falar agora aqui, que é da sua bateria e carregamento. Bateria é a mesma coisa, 5.000 mAh, porém o carregamento já é bem mais rápido, o carregamento aí de 67 watts, o que é muito bacana para esse aparelho. E aí basicamente igual ao outro aparelho, praticamente todas as outras coisas. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, entrada para fone de ouvido, né? Muito bacana, e ele tem ainda esses upgrades que o outro aparelho não tem. E se você está achando que acabou, não acabou ainda, porque tem o Redmi Note 12 Pro Plus. Ele está substituindo aí diretamente o Redmi Note 11 Pro Plus, né? E ele traz coisas muito boas que eu vou falar para você agora também. Então fica aí no vídeo e vamos lá, não esquece do like. Que cara mais engraçado. Dá like! Bom, falando aqui de tela aqui, praticamente a mesma coisa do Redmi Note 12 Pro, porque tela de 6.67 polegadas, uma tela OLED, é óbvio, né? 120 Hz, 16 milhões de cores, praticamente a mesma tela aí, tá? E o que esse aparelho vai ser mais diferente do outro aparelho é o seguinte: esse aparelho aqui vai ter o mesmo processador do outro aparelho, tá? Porém, aqui, no caso aqui nós temos o Dimensity 1080, porém, na questão da memória aqui nós vamos ter 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória, que já é mais memória do que a versão, pelo menos a versão mais tradicional, Redmi Note 12 Pro, tá? Agora no Pro Plus, eu imagino que essa memória pode até aumentar, dependendo aí de como a Xiaomi trabalhar a questão até da memória RAM, da RAM Plus, né, por exemplo aí. Mas eu imagino também que ele vai ter versões diferentes, né, com mais memória RAM e mais memória interna também. Bom, na questão das câmeras aqui tem um upgrade muito grande em relação à câmera, porque câmera de 200 megapixels, isso é muito, mas muito bacana para esse aparelho aqui, que é o aparelhos intermediários avançados. Uma câmera de 200 megapixels aqui, show de bola demais. Outras câmeras que esse aparelho tem, ele vai ter mais uma câmera de 8 e também uma câmera de 2 megapixels. Uma outra coisa bacana, 4K também, ele faz vídeos em 4K a 30 fps. Aqui eu acho um vacilo realmente, porque poderia sim fazer 4K a 60. Quando nós falamos aqui do carregamento e também da bateria, a bateria ela vai ser a mesma, né? Porém aí na questão do carregamento de 120 watts. Então isso aí, você imagina quão rápido esse aparelho carrega, 120 watts de carregamento, é muito, mas muito bacana mesmo. Outras coisas bacanas que esse aparelho tem também, né, além de Dolby Atmos aí, em questão do som ser estéreo, ele vai ter a entrada para fones de ouvidos tradicionais, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 também. Então esse aparelho está bem recheadinho aí, né, de acessórios, de coisas bacanas aí para um aparelho dessa faixa de aparelhos intermediários avançados. Vou falar para você agora aqui o preço desses aparelhos, né, e o que compensa e o que ainda eu acho que não compensa. Mas é óbvio que esses aparelhos eles foram lançados, mas ainda não estão disponíveis no Brasil. Mas eu imagino que não vai demorar muito para eles chegarem até aqui. Então vamos lá, vamos falar dos preços. Agora pegar até minha colinha aqui para não falar o preço errado para vocês. Redmi Note 12 5G, né, a versão mais de entrada dessa categoria aí. Redmi Note 12, 4 GB de memória RAM com 128, ele vai estar custando aí por volta de R$ 1.070. É óbvio que eu estou fazendo a conversão direta e esse valor com certeza vai mudar aí com questão de taxações e outras coisas também. E a versão do 12 com 6 de RAM e 128, R$ 1.200. Já a versão do Redmi Note Pro vai ficar aí, o aparelho de 6 com 128 vai ficar por volta de R$ 1.430. Já a versão de 8 com 128, R$ 1.560. Eu vou deixar os preços na tela para você aí, pra você não se perder também, que é muita coisa, tá? E já na versão de 12 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento interno, 1.625. E eu tô lembrando mais uma vez que eu estou fazendo a conversão direta desses preços, tá? Esses preços com certeza vão sofrer a variação aí, né, dessas questões de taxação e entre outras coisas também. Já o 12 Pro Plus, né, que é o mais top, o topado de todos, versão de 8 com 256 por volta de 1.950. Já a versão de 12 de RAM com 256, né, vai aumentar só a memória RAM, por volta de R$ 2.145. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua audiência, sua paciência. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou do vídeo, deixa um like também, não custa nada. Ajuda o canal a crescer e a trazer mais novidades para vocês. É isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.